Sejam bem-vindos a mais um episódio do Improvável Cast. Hoje, com um convidado muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história dele. Fred Alves. Seja bem-vindo, Fred. Estou aqui com um currículo extenso de Fred, viu? Show. Fred é cristão, casado com Joana Dark. Isso. Joana, gente, foi minha nutricionista, maravilhosa, inclusive saudades. Tá difícil seguir uma dieta sem você, viu? Pai de Alissa, psicólogo, professor de psicologia, faixa preta de jiu-jitsu. Meu Deus. Tem mestrado em filosofia e está terminando mais uma especialização em filosofia e formação em teologia. É isso. Seja bem-vindo, esse é Fred. Obrigado. Fred, sinta-se à vontade, né? Sinta-se em casa. Queria começar com essa pergunta. Você se sente improvável? Você se considera improvável? Obrigado, primeiramente, pelo convite, né? Essa pergunta é muito bacana porque quando eu assisti os primeiros episódios e que vocês fizeram essas perguntas também para os convidados de vocês, eu parei para refletir. Será que eu sou também de alguma forma improvável? E eu lembro que, coisa de 2 anos mais ou menos para cá, minha mãe me deu algumas informações, né, que fez com que eu entendesse que sim, eu sou improvável, né? E é uma história longa, mas eu vou tentar de alguma forma resumir. Eu sou o último de 3 filhos, né? Minha mãe teve 3 filhos, meus pais tiveram 3 filhos. E o último parto, né, que foi o meu, foi o parto mais complicado da minha mãe. Se eu não estiver enganado, foi o único parto que ela não teve plano de saúde, né? Minha irmã e meu irmão, eles tiveram, no caso, o pré-natal da minha mãe foi um pré-natal bacana, ela tinha plano de saúde na época. E na minha situação, não. Acho que meu pai tinha ficado desempregado, algo do tipo, e ela não teve, né? Então já foi um pré-natal complicado, uma gestação um pouco complicada. E aí tem uma história que, assim, contando, é engraçada, né? Mas a história é um pouquinho complicada e trágica. E lembrando que antes de minha mãe me ter, ela teve uma gestação, a gravidez foi interrompida, né? Ela sofreu um aborto espontâneo. E ela diz, o primeiro ponto para dizer que eu sou improvável é que se minha mãe não tivesse perdido, né, essa criança, esse bebê, não tivesse acontecido o aborto, eu não estaria aqui. Porque a minha mãe tinha decidido que depois do terceiro filho, né, não teria mais. Eu acho que alguma coisa relacionada à conversa com o médico, depois de 3 filhos, ia ligar e tudo mais. Então, se não tivesse acontecido, né, essa situação da perda do terceiro filho, eu não teria vindo depois. Então, já é o primeiro ponto, né, que eu penso. Aí, voltando para a história do parto complicado, da gestação complicada. Minha mãe, e eu contei isso rindo, porque assim, eu acho graça das coisas. Minha mãe disse que o parto foi muito ruim, né? A estrutura do hospital era péssima. E, por exemplo, ela disse que quando acabaram de me tirar, né, da barriga dela, foi um parto cesariano, ela disse que me pegaram, eu não sei se o pessoal que está acompanhando conhece, mas tinha umas cadeiras que antigamente eram cadeiras de aço, né? Quem é mais velho, com 35, 40 anos, vai lembrar. Aquelas cadeiras de mesa de bar, que eram as mesas que dobravam e tal, as cadeiras que fechavam, né? Se eu não me engano, era uma cadeira dessa. Mas me tiraram da barriga de minha mãe e me colocaram na cadeira. Não me colocaram num berço, numa maca, em nada. Me colocaram numa cadeira, recém-nascido, né? Então a chance de cair era grande, de uma infecção, porque, assim, obviamente, uma cadeira ali onde o pessoal sentava não era um lugar limpo, né? Então, já é o segundo ponto, assim, né? Eu falei, meu Deus, né? Já talvez não viesse se a terceira gestação de minha mãe tivesse vingado, né? E aí já foi um pré-natal complicado, uma gestação complicada. Ainda tem o parto em si que foi complicado. Então, a maneira como minha mãe foi tratada depois do parto também foi complicada. Então, eu acho que pontos, né, que também inflamaram, uma série de coisas. Dificuldade financeira para a questão da alimentação e tal. Então, graças a Deus, a gente nunca passou fome, mas a gente já esteve perto disso várias vezes, né? E minha mãe sofreu muito, né, no processo da minha gravidez, da gravidez dela, né, da minha. E o parto foi essa complicação e tal. Então, quando ela me contou isso, que essas informações, né, de eu ter ficado ali numa cadeira, do aborto e tal, não são coisas que eu descobri há muito tempo, né? Tem mais ou menos 2, talvez 3 anos que eu tenha ficado sabendo disso. E eu penso, veja, quanta coisa que eu poderia dizer, né, para dificultar a minha vinda, né? Então, eu considero que, de alguma forma, humanamente falando, né, eu seria improvável, né? Mas como estamos aqui entre cristãos, sabemos que para Deus, né, tudo tem um plano, tudo é perfeito, e eu estou aqui por vontade dele. Mas eu acho que
essas questões ali da gravidez de minha mãe e o parto me fazem pensar aqui de alguma forma assim, né? Rio hoje, né, contando a história, eu achei até engraçada a ideia, pegou um bebê e colocou na cadeira e podia ter caído e tal. Mas, obviamente, isso não é legal, né? Imagino minha mãe ali, vendo o filho dela sendo colocado na cadeira, né? O ponto dela tá estourando, inflamar, dificuldade para poder comprar uma fralda, leite, essas coisas. Isso aí não é. Para minha mãe, a gente não tem memória disso, né? Mas minha mãe, obviamente, tem e para ela não vai ser engraçado, né? Mas acho que esse é o resumo da pergunta, se foi provável. Considero que sim. Amém. Deus é perfeito, né? Sempre. Verdade. Fred, como uma pessoa, como você disse, que se considera improvável, se tornou esse cara fera aqui, que eu percebi, né, pelo que você falou um pouquinho pra gente de você, professor cristão, essa vontade sua de conversar, levar conhecimento para as Sim. pessoas, essa é a verdade. Você, sua família sempre foi cristã, você sempre foi cristão, isso de alguma forma levou você a chegar onde você chegou hoje? Sim. Conta um pouquinho da sua história para a gente poder entender toda essa trajetória, esse currículo assim bombástico que a gente tem seu aqui. A história da minha família é um pouco interessante porque, aí, respondendo o primeiro ponto, né? Eu sou cristão, assim, eu me converti e me batizei vai fazer 6 anos agora, né? Então, sou um cristão novo, né? Eu tenho 41 anos, então, se pensar... Eu sempre falo com as pessoas, eu já falei até com o pastor Zoar, né, que é o nosso pastor, eu falo, pastor, eu queria ser cristão há muito mais tempo, né? Imagina o que eu já teria vivido na minha vida se eu tivesse me convertido antes, se eu tivesse seguido o caminho do Senhor antes, né? Mas a tradição da minha família religiosa ela é bem, como eu posso dizer, não sei se confusa, mas com muitas influências. Então, por exemplo, pessoas da minha família... Eu acho que a única igreja que ninguém foi da minha família foi justamente a igreja evangélica. Então, igreja católica, espiritismo, religiões ou influências, né, espiritualistas, coisas indianas, uma série de situações. Então, eu já fui para a igreja católica várias vezes, mas não me batizei, né? Meus pais não tinham uma religião de fato, mas eu sempre vi, por exemplo, minha mãe tendo mais fé, né? Então eu cheguei a ver minha mãe orando. Eu lembro que eu criança, não sei se isso foi ensinado ou se eu vi e quis reproduzir, não tenho essa lembrança, mas eu lembro que com 3, 4 anos de idade, eu orava todos os dias, né, na hora de dormir, eu me ajoelhava e orava. Aquela oraçãozinha simples, né? Sim. Eu lembro até que aquela, obviamente, uma oração de criança, geralmente é uma oração infantil. Eu lembro que eu pedia para não ter pesadelo de noite, porque eu tinha muito pesadelo. Pedia para Deus me proteger e para me dar o presente de Natal. Né? Oração de criança. Presente de Natal, e né? era o presente que eu pedia. Olha, Deus, me dá esse presente aqui. Eu me comportei esse ano. É, quase isso. Mas eu tenho essa lembrança de, mesmo não tendo essa noção clara, eu tinha uma relação de fé com Deus de alguma forma. Então eu pedia proteção a Deus, pedia para Ele cuidar de mim, criancinha já. Mas não tinha tradição religiosa. Então não via ninguém indo para a igreja, né? Então pontualmente alguém ia para uma missa, né? Vez ou outra, algumas pessoas iam para o centro espírita, e quando eu falo centro espírita, eu me refiro mesmo assim, ao espiritismo kardecista, aquela coisa da oração, do pasto e tudo mais. Então a minha família teve várias influências, né? Mas ninguém nunca seguiu nada, assim como eu. Inclusive, eu tinha uma espécie de birra, né, com o evangelho, porque na época a gente nem chamava de evangélico, era crente, né? Porque eu achava o pessoal chato, né? Achava o pessoal chato. Mas isso tem um lado bom, né? Porque isso me ajudou a entender, assim, que tipo de cristão eu devo ser. Né? Como é que eu devo abordar as pessoas, como é que eu devo evangelizar, como é que eu me aproximo, o que é que eu falo, né? Eu vou ser inconveniente, né? Eu lembro muito do pastor Rodrigo Silva dizendo que Jesus nunca foi inconveniente. Então, se é para sermos, né, discípulos dele, a gente não deve ser inconveniente também. Mas eu tinha essa marca, né? Eu achava crente chato. Né? E aí eu fui tendo essa espécie de rejeição com o que a gente chama hoje, né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou cristão. Mas de qual igreja? Eu sou protestante. Né? Porque eu acho que os rótulos iam pesando. E como eu tinha preconceito com crente, né, eu ficava desconfortável com isso. Então, a minha relação com a igreja evangélica, ela vem muito por conta dos 2 convidados que vocês já tiveram aqui, Pastor Ed e Pastor André. Né? Pastor André também é psicóloga, né? Ela falou sobre isso aqui. E a gente bateu no papo, né? A gente se conheceu através da faculdade. Eu me formei um pouco antes que ela. A gente se conhecia ali, né, dos corredores da faculdade. Depois a gente teve uma aproximação maior, até desenvolver uma amizade, né?
Aí foi quando eu conheci Ed, e nesse papo com a Andrea e com Ed, que eu fui quebrando um pouco do meu preconceito. Né? Então veja como Deus tem essa estratégia também. Eles não foram inconvenientes comigo. Então a convivência com eles, a forma deles, né, serem do jeito que eles são, me ajudou a quebrar uma resistência com a igreja evangélica. Tá? E eu sempre passava, da denominação anterior, que eu venho, eu sempre passava pela porta da igreja e olhava assim, esse pessoal parece ser legal. Não atendia aquele estereótipo de crente que eu tinha na época de infância, adolescência. E aí eu fui me aproximando mais, né, com essa religião que a gente chama de protestantismo, ou de os evangélicos, recente, né, tem menos de 10 anos, né, por conta de pessoas que estavam ali próximas de mim que exerceram essa influência. Né? E que isso acaba, eu sempre falo quando tem oportunidade, isso acaba influenciando as pessoas a conseguirem se aproximar de Deus. Né? De novo, citando o Rodrigo Silva. Ele fala que nós, para muitas pessoas, nós somos a única Bíblia que essas pessoas vão ler. O que é que ele quer dizer com isso? Tem gente que nunca vai pegar o livro físico ou não vai pegar o celular para ler a Bíblia. Mas eles vão ver nossos exemplos. Então eles vão ver como a gente trata a nossa esposa, eles vão ver como é que a gente lida com a raiva, eles vão ver como é que a gente é educado, como é que a gente é pontual. Né? Então, nossas atitudes, né? Com nossas sempre. atitudes, a gente começa a espelhar as pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente em você, né? Vão dizer, tipo, Fred é diferente pelas atitudes, como ele age, como ele trata as pessoas. E é isso, né? O evangelho, você vê que Jesus era o mais simples possível, né? Como ele tratava os discípulos dele, né? Pois é. Mas pode seguir, Fred. Aí, pronto, a minha história para poder chegar, eu sei que você falou de outras coisas, mas assim, só para chegar na ideia da religião, da igreja, tem relação com isso. Primeiro, eu tinha uma rejeição aos evangélicos, né? Aos crentes. E depois, essa rejeição foi meio que quebrada com pessoas boas que estavam do meu lado. Né? Pessoas que tinham um exemplo para dar, pessoas agradáveis. Né? Então, pastor Ed e pastor André, que hoje eu considero irmãos, né? De fato, tenho essa relação com eles de amor, né? De irmandade. Foram pessoas que ajudaram a quebrar um estereótipo. Tá? Então, minha família tinha essa coisa de não ter uma religião oficial, digamos assim, né? Algumas pessoas da minha família até mudavam o tempo todo, né? Uma hora estava na igreja católica, a Bíblia aberta, daqui a pouco estavam lá num certo local fazendo uma certa atividade, né? E isso não me gerou nenhum tipo de influência. Mas eu sempre tive fé em Deus. Então você pergunta assim, sempre foi cristão? No sentido literal da palavra cristão, como pequeno Cristo, como quem seguia? Não. Mas eu sempre tive fé. Eu sempre tive a certeza, a convicção que Deus existia, que Ele estava comigo. Agora, obviamente, não tinha relacionamento, né? Da minha parte com Deus. Não tinha. Isso começa a ficar claro, isso começa a acontecer. Eu trouxe os livros aqui, inclusive, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, para falar a importância da leitura, né? Quando eu me converti, eu já era psicólogo, então eu tinha críticas, na verdade, dúvidas que eu precisava sanar. Né? Mas como eu já tinha essa birra com a religião, não com Deus, mas com a religião, as pessoas certas para me ajudar a responder aquilo, na prática, que foi, por exemplo, pastor Ed e pastor André, fez com que eu tivesse a vontade assim, agora eu vou estudar a Bíblia. Então, quando eu me converto, eu já vou direto para quê? Para uma turma de escola bíblica dominical, para estudar. Aí eu já quero fazer teologia também, né? Porque eu já tenho essa coisa de me aprofundar, quando eu gosto, eu me aprofundo muito. E aí minha relação com a fé, que é recente, né? Quase 6 anos, ela é recente, mas ela também é muito intensa. Então, no primeiro ano de conversão, de convertido já, de batizado, eu já faço um curso específico na área de teologia, mas era um curso introdutório, na outra denominação. E eu lembro que eu já ficava assim, eu quero ser pastor. Porque isso que o pastor faz de falar e de tudo bem que a gente sabe quando a gente amadurece, que é o Espírito Santo que faz isso, não somos nós, né? Somos canais, somos instrumentos. Mas eu tinha esse desejo de ser aquela pessoa usada por Deus para poder transformar vidas, através da pregação. Né? E eu lembro que no primeiro ano de convertido, eu mando uma mensagem para o pastor Zoar. Pastor, acabo de sair de um curso aqui, que era um curso na quarta-feira à noite. Preciso conversar com o senhor. Olha, nasceu um desejo de mim de ser pastor. A pastor Zoar responde, vamos conversar sobre isso. Eu não sou pastor, sempre obviamente. Sabe, como sempre, pastor sempre. Zoar, né? Queria mandar um abraço até rapidinho para o pessoal que esteve aqui anterior, que você citou. Pastor André, pastor Ed, pastor Zoar, pastor Wagner. Isso. Agradecer a eles de coração por ter aceitado o convite, né? De ter vindo aqui. Eles foram um exemplo pessoal, o pessoal gostou bastante dos vídeos dele. E é isso, voltando para a história de ser pastor, né? Pastor Zoar, como você bem colocou, sábio sempre. Então, a minha relação, por exemplo,
entre as outras questões que você citou, né? De ser professor, ser faixa preta e tal, e a própria ideia de ser pastor, ela foi amadurecendo, né? Então, hoje, por exemplo, eu entendo que a minha trajetória, que a história de vida, que o gosto que eu tenho por estudar e por ensinar, ele não precisa de um cargo, não precisa de uma função para legitimar isso, né? E o que me ajudou muito a entender isso foi estudar a Bíblia, né? Foi ver pessoas, assistir pessoas que eu gosto muito, né? Pastores e teólogos que são muito influentes, livros importantes, que um deles eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mostrar que para onde eu for, eu posso falar de Deus e não necessariamente precisando falar o nome dele, que isso é muito interessante, né? A gente pode falar, como disse a ideia do exemplo, eu posso falar de Deus cuidando de alguém, eu posso falar de Deus não julgando alguém, eu posso falar de Deus sendo pontual, eu posso falar de Deus mostrando como é o relacionamento com a minha filha, com a minha família, entende? Então, chegando ao ponto agora do professor, né? O professor vem muito de um desejo antigo de querer levar para outras pessoas aquilo que eu sentia de bom. Quando eu fiz minha graduação, foi o primeiro momento, no primeiro período, que eu olhei para isso, a ideia de ser professor, e falei assim, eu quero isso para mim. Porque o que o professor fez por mim em sala de aula, ou seja, abriu minha cabeça, expandiu meu pensamento, eu falava, vai ser maravilhoso. Se alguém fez isso comigo, eu quero fazer com outras pessoas também. E aí já é um link que eu faço, por exemplo, com a ideia do cristão, né? O cristão, quando ele sabe quem é Cristo, quando ele tem essa relação, ele quer falar para os outros. Sabe quando você come uma comida maravilhosa, você tem um amigo, você fala assim, meu irmão, compra essa pizza dessa pizzaria aqui, é a melhor pizzaria que tem. Quando a gente conhece Deus, a gente quer que todo mundo conheça. Verdade. Então, ensinar tem muito isso, né? Então, eu comecei a dar aula na escola bíblica da igreja, eu já dava aula antes em outros cursos, hoje eu dou aula no curso de psicologia, ensino superior, no ensino fundamental e médio, continuo, né, dando aula na igreja, nos projetos de lá e tudo mais. E aí as coisas foram se relacionando assim, né? A fé, o trabalho, a ideia de ministério, o que é ser cristão no dia a dia, sem precisar ser pastor, a coisa foi se desenrolando aí. E o jiu-jitsu já tem 17 anos que eu faço, né? O jiu-jitsu é uma história maravilhosa que eu tenho na minha vida, que tem a ver com autocontrole, tem a ver com saúde, tem a ver com liberar esse estresse, né? De forma saudável, né? Você está me falando dos bastidores que você já fez na mesma academia que eu, inclusive. Sim. Inclusive, volte, tá? Breve. Porque tem uma relação terapêutica também, né? A gente tira o estresse, a gente está saudável, a gente faz amizades. E o jiu-jitsu também hoje é um espaço que eu tenho para falar de Deus sem precisar necessariamente fazer uma pregação, né? Então, quando eu sou paciente, quando eu sou humilde, quando eu sou pontual, quando eu me arrumo, quando eu sigo a ética do tatame, da arte marcial, eu também estou falando de Deus. Porque as pessoas olham e falam assim, quem é aquele cara? Aí, quando querem me conhecer, eu falo de Deus nesse momento, entende? Pastor Ed, inclusive, sempre fala, né? Que as pessoas vão olhar para Deus através de nós. Então, primeiro as pessoas olham para nós, quem é esse cara? Quem é essa moça? E é quando eles se aproximam, quando a gente tem vínculo, que a gente pode falar de Deus. Então, a psicologia, a docência, né? Ser professor, ser praticante de jiu-jitsu, no final das contas, traz uma relação de prazer, uma relação, um desejo de fazer bem para o outro, né? Eu entendo que ensinar, a Bíblia fala muito sobre isso, ensinar é algo muito importante. As pessoas precisam, né, de professores, de mestres, e eu tenho esse desejo, sou muito feliz com a minha função de professor e psicólogo. E praticante de jiu-jitsu. É bem desafiador, né, também. Levando em consideração esse lado seu professor acadêmico, como você mantém os seus valores cristãos com tanta pluralidade que a gente vê no contexto educação, sala de aula, a forma como você aborda, porque a gente sabe que você está ali como professor, mas eu acredito que volta e meia acontecem algumas situações em que algumas pessoas chegam para você hoje. A gente entende que isso não é por acaso, né? Sim. Deus sempre coloca a gente nos lugares onde Ele quer que nós estejamos para que possamos ser usados. Mas como é lidar com isso? Você colocou um ponto interessante que é o limite ético entre ser cristão e estar no espaço que pessoas não cristãs estão. E na minha função de professor, eu sei, né, que eu exerço um papel de influência. Ou seja, existe o que a gente chama de suposto saber. Se ele é professor, supostamente, ele sabe mais do que eu. Então, eu sei o peso que tem, ou a responsabilidade que tem aquilo que eu falo. Não é? Mas então, como é que eu sou cristão, né, e não nego minha fé no local onde eu estou,
mas também não desrespeito a fé da outra pessoa e não tento de uma forma velada, de uma forma não negociada, né? Evangelizar outra pessoa, tentar converter outra pessoa. Tá? Então, a própria palavra ensina isso pra gente, para mim, e a minha profissão de psicólogo ensina isso pra gente muito bem. Tá? Então, eu entendo que, quando eu sou cristão, eu olho para a Bíblia, eu olho para o sistema, né, teológico da Bíblia, para a lógica da Bíblia, eu entendo que aquilo ali é verdade do começo ao fim. Então, eu já começo partindo da ideia de existe verdade absoluta. Tá? Mas, quando eu dou aula, o que é que eu faço? Eu faço aquilo que os livros de filosofia, que todo o arcabouço teórico traz como referência. Eu dou o assunto. Então, eu apresento para as pessoas que estão ali, né, os pontos de vista. Quando alguém chega para mim e fala, professor, o que é que o senhor acha? Aí eu sou sempre cuidadoso. Olha, eu não sei se é importante para você saber a minha opinião pessoal, porque a minha opinião pessoal ela é minha. Mas as pessoas falam, a gente precisa saber, a gente precisa ter uma referência. E aí eu acho que Deus trata muito nesse sentido, que é, por que as pessoas querem saber a minha opinião? De alguma forma, parece, né, que o Espírito Santo trata no sentido de a imagem que eu estou, né, passando para essas pessoas é de alguém confiável. Alguém que vale a pena, né, ouvir. E aí eu sempre digo, olha, por exemplo, ontem na sala de aula, uma pessoa questionou, estava dando aula de filosofia em psicologia, e um aluno questionou se, por exemplo, que a disciplina é ética em psicologia. E alguém questionou assim, professor, eu ouvi alguém dizer que ética se assemelha muito à ideia de amor. Aí eu fiz, olha, eu não sei o que é que essa pessoa leu, mas se eu, por exemplo, for pegar aquilo que eu creio, então veja, eu respondo a pergunta de um aluno, então eu não chego lá dizendo, olha pessoal, vocês têm que acreditar nisso. Nunca fiz isso, nunca farei, né? Que existe um contrato ali, né, de respeito. Mas se a pessoa me pergunta, então ela quer saber a minha opinião. Aí eu falo, só que para eu falar e não ser uma coisa vazia, que eu estou querendo induzir alguém a acreditar no que eu acredito só porque eu quero trazer ela para o meu time, eu tenho que embasar aquilo. Então a minha resposta não pode ser só da minha experiência, da minha crença. Tem que ser dentro daquilo. Se alguém me pergunta sobre verdade, sobre questões absolutas e relativas, sobre ética, eu tenho que entender do que eu estou falando na Bíblia e fora dela. Porque aí eu não vou estar num discurso só religioso. Eu não vou estar levando a pessoa para querer acreditar no que eu acredito e aquilo descer, né, goela abaixo, como eles falam no popular. Então, os meus estudos, por isso que eu trouxe livros aqui, né? Os meus estudos mostram que, olha, não é só uma fé. Essa minha fé, ela é pautada porque a filosofia, muita gente discorda do que eu falo, né? Mas quem é cristão só pode entender assim, a filosofia ou a racionalidade está a serviço de Deus. Nunca a ciência, a filosofia, a razão pode negar Deus, porque se Deus é perfeito, Deus é absoluto, foi Ele que criou todas as coisas, tudo em algum momento vai apontar para Ele. Então eu acabo falando sobre filosofia, eu acabo falando sobre psicologia, sem precisar ir para um discurso que diga assim, olha, eu acredito que é isso e é isso que é o certo. Não, eu mostro no livro de filosofia, eu mostro na prática aquele discurso. E, sem querer, aquilo vai apontar para Deus. Sem querer, com aspas, óbvio, né? Uhum. Tudo aponta para Deus. Quem é estudioso, né, da palavra, por isso que eu tenho nas minhas formações aí, psicologia, filosofia e teologia. Porque para mim as coisas todas estão servindo para um propósito só. O conhecimento ele não vai se contradizer, porque aquilo que é verdadeiro, aquilo que é perfeito nos contradiz. Então tudo que vem para nós, a ciência, a arqueologia, tudo vai apontar para um caminho só. E é isso que a ciência tem feito, que a arqueologia tem feito. Então, para ser mais objetivo, se alguém me pergunta meu posicionamento pessoal, o que é que eu faço? Olha, eu conheço essa leitura aqui. Eu conheço esse livro aqui. A tradição diz isso. Se alguém pergunta sobre achados arqueológicos, inúmeros, a pessoa dá um Google lá, bota no YouTube e vê que toda a arqueologia está apontando para a consistência da Bíblia. A filosofia aponta para a consistência da racionalidade da fé. Né? Então, para eu ser ético, falar de Deus, mas não tentar imprimir em alguém algo antiético sem desrespeitar, então eu apresento. Se alguém pergunta, o que é que o senhor acha? Olha, já que você quer saber, eu acho isso. Entende? Então, acho que dessa forma eu consigo ser coerente, ser ético e não abandonar minha fé, deixá-la em primeiro lugar. Porque a nossa fé, como a gente entende que é perfeita, tudo que a gente tiver de argumento vai servir para ela, vai servir a ela e não contra ela. É assim que eu lido com essas dificuldades e desafios no dia a dia. Show. Fred,
Quantos anos você tem de docência? Olha, quando eu comecei no ensino técnico, então tem mais ou menos 6, 7 anos. 6, 7 anos. Fred, você falou muito sobre desafios. Sim. Puxando para o lado de desafios, qual o seu maior desafio em relação à docência no mundo secularizado? São vários. Mundão aí, né? O primeiro talvez seja o próprio preconceito que tem com um cristão, né? Sabe aquela coisa que eu falei lá de trás de é o crente, o religioso, é o evangélico? Eu acho que as pessoas, infelizmente, e não à toa, foram tendo uma espécie de desconfiança com os religiosos, né? A gente sabe que a figura não do crente, não do cristão, não daquele que crê, não aquele que segue a Cristo, mas a figura da pessoa religiosa, e obviamente não estou falando mal da religião, a religião tem sua função, a própria ideia de religião, né, é religar, ou seja, a religião serve para isso, né? Paulo cria as igrejas, então não é falar mal da religião, mas o homem religioso, a figura religiosa, acaba gerando uma espécie de antipatia, porque a pessoa está ali pensando, sei lá, na imagem, está pensando no julgamento, a gente sabe que não é esse o papel do cristão, né? Então talvez o primeiro desafio seja não ser essa pessoa, ou não permitir que as pessoas tenham essa imagem de você, porque senão as pessoas nem te ouvem. É aquela lógica, né? É crente. É evangélico. Esse aí é intolerante, esse aí é isso, aquilo outro. Então talvez o primeiro ponto seja ter as pessoas dispostas a me ouvir, né? Porque se o preconceito faz isso, né? Quem tem preconceito não vai querer ouvir, né? Imagina, por exemplo, você, um homem tatuado. Aí Rodolfo está lá no trabalho dele e olha para a tatuagem e fala, é tatuado, não quero nem conta com esse cara, para que eu vou ouvir um homem tatuado, né? Lorena é uma mulher que se arruma. Não, mas quem se arruma, a mulher que se arruma demais é isso. Então, o desafio primeiro é, não quero ser uma pessoa que passa uma imagem distante daquilo que Cristo quer de nós, né? E depois disso, ter consistência, por isso é a ideia dos livros, né? Ter consistência para quando eu for falar algo, esse algo ter sentido, né? Então eu não posso dar uma aula ou ser uma pessoa de um lado e um profissional de outro, né? Ter essa relação entre pessoal e profissional que sejam distantes. Eu tenho que ser bom no que eu faço. Não que eu esteja dizendo que eu sou bom, mas eu estou dizendo assim que essa tem que ser a minha missão. É por isso que eu estudo, é por isso que eu leio, é por isso que eu me preparo. Porque o outro desafio é, a pessoa chega para mim e quer me testar. Ela quer saber, e isso acontece, tá? O tempo todo. Ela quer saber se aquilo que eu digo, como eu já disse, eu não chego na sala de aula pregando religião, nem dizendo nada que não seja o combinado, né? Tenho esse respeito, obviamente. Mas eu tenho uma tatuagem aqui, falando da minha fé. Josué 1,9 tem um crucifixo. Naturalmente a pessoa vê, ela me segue no Instagram, ela sabe que eu sou cristão. Entende? Então, ela vai querer me testar. Né? Esse cara aí é mais um religioso, ele sabe do que ele está falando, né? A importância da leitura tem a ver com isso, né? Para quando, e aí já citando um livro aqui, cadê ele? Esse livro, e aí eu indico obviamente para quem está nos assistindo, Apologética para Questões Difíceis da Vida. É para, por exemplo, alguém perguntar se Deus é perfeito e Deus criou tudo, por que o mal existe? Né? Pergunta dificílima, né? Não que eu tenha a resposta perfeita para isso, mas eu tenho que ter uma noção do que responder. Tanto porque eu sou um professor de psicologia e filosofia, e a psicologia e a filosofia, principalmente a filosofia, lida com isso, como porque a pessoa quer saber se aquilo que eu prego, eu entendo. Porque aí, se eu pregar alguma coisa, se eu viver algo, e eu não tiver consistência sobre isso, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, não sabe nem o que está falando. Essa fé dele aí é vazia. Ele não é um cara consistente, porque eu estou na função de professor. Então, não ter antipatia das pessoas, pelo preconceito que já se tem do homem religioso, é o primeiro desafio. O segundo desafio, então, seria ser consistente o suficiente para, no momento que alguém me perguntar algo importante e difícil, eu ter o que responder. Não inventar algo, né? Mas submeter aquilo à lógica, à razão, à fé. Porque a nossa fé ela é racional. Então, eu não posso dizer simplesmente creia, né? Se alguém pedir, a própria palavra diz que se alguém nos perguntar sobre a razão da nossa fé, a gente tem que ter respostas para dar, argumentos, né? Para dar por que a gente crê. Então, é uma jornada que a gente se prepara, né? E aí, já falando, só para terminar esse comentário, um outro livro muito interessante é esse aqui, Como Integrar Fé e Trabalho. Obviamente, tem sempre a questão ética, eu faço questão de frisar isso, mas nós sendo cristãos, temos que saber qual o limite, como é que eu vou ser cristão no meu trabalho?
como é que eu evangelizo, né? Como é que eu prego? Eu tenho que chegar lá, abrir a Bíblia e falar com a pessoa, olha, a palavra de Deus diz isso. Ou eu começo a olhar e falar assim, eu tenho vários exemplos para que a pessoa se aproxime de mim e se aproximando de mim eu tenho a chance de falar de Deus, né? Eu posso ser cristão simplesmente fazendo um bom trabalho, simplesmente dando um exemplo de pontualidade, simplesmente sendo uma pessoa honesta, simplesmente dando um exemplo sobre o meu casamento, a maneira como eu lido com uma pessoa, o meu chefe, com uma pessoa que está abaixo de mim hierarquicamente. Tudo isso é falar de Deus, entende? Então, o desafio, primeiro, eu acho que é ser coerente, né? Em primeiro lugar. Falei de muita coisa, mas ser coerente é o desafio. Não permitir que eu dê um mau testemunho. Acho que essa é a questão mais difícil. Puxando aí para o lado da teologia. Deixa eu ver se eu peguei Sim. a visão. Sim. Você disse que fez teologia por você sentir essa necessidade, essa busca de saber mais. Sim. Porque eu sou muito parecida com você em relação a isso. Eu sou aquela que eu preciso ler para ver se realmente é certo ou errado. Então, religião, Sim. né? Voltando aí para o lado da religião. Sou cristã, mas antes de escolher, de fato, aonde eu iria congregar, a gente vê uma pregação de um pastor e aí eu vou lá na Bíblia porque eu quero ler, eu quero entender se realmente aquilo ali é o que ele está falando. Sim. Então, voltando para o lado teológico, eu queria puxar um pouquinho mais de você aí. O que a Bíblia fala sobre aprendizado e crescimento intelectual? Você que já fez teologia... Sim. Na realidade, assim, antes de dizer o que a Bíblia diz, vamos pensar sobre o que é a Bíblia, né? A Bíblia é esse livro, digamos assim, ou uma biblioteca, Bíblios, né, para isso. É um conjunto de livros que Deus deixou para a gente. Vamos partir do pressuposto de que a Bíblia só existe porque Deus quis que a Bíblia estivesse aqui entre nós, para que a palavra dele fosse acessível para todos, né? A ideia de abrir a Bíblia é interessante porque essa é a tradição protestante, né? Antes de Lutero fazer a reforma protestante, a relação do homem com a Bíblia, o homem religioso cristão com a Bíblia, era o sacerdote pregava, ali o padre, né, a figura da Igreja Católica, e o que ele falava era a verdade. Então ninguém ia lá conferir, né? O cristianismo tem uma coisa muito interessante, até o Tasso do Licurgo fala sobre isso, que é um pastor, ele também é um professor, um intelectual, né, de Moncheiro. Ele cita bem assim: o cristianismo é a única religião que se coloca à prova. Em que sentido? Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, todo o cristianismo ele é em vão. Tá? Então, se existe um livro para que a gente consulte, a primeira ideia é essa. A necessidade de ter um livro é para que a gente olhe para o livro e diga assim, o que é que esse livro tem? De Gênesis a Apocalipse existe coerência. A gente fala em teologia que existem aparentes contradições, né? Se é aparente, ou seja, está só na aparência, não existe contradição de fato. E a Bíblia fala o tempo todo, por exemplo, sobre o culto ser um culto, Paulo fala, né? Sobre o culto ser um culto racional. Quando fala de racionalidade, de onde é que a gente extrai a razão da nossa fé? Da própria Bíblia. Esse é o principal argumento, né? Como é que eu exerço uma fé racional? Racional é eu chegar em algum lugar que eu possa consultar aquilo ali e dizer o seguinte, ó, isso aqui é isso mesmo? Se alguém disser, por exemplo, aqui agora, o cristão, questão polêmica, tá? O cristão pode apoiar o aborto. Isso é racional, isso faz sentido, isso é lógico para um cristão apoiar o aborto. Então, se eu quiser, por exemplo, ter a resposta, eu vou para onde? Vou para a Bíblia. Onde é que está isso? Êxodo capítulo 20, não matarás. Ponto. O resto é consequência, né? Então, por exemplo, quando a palavra diz que a gente tem que apresentar as razões da nossa esperança, onde é que a gente apresenta a razão? Fazendo o exame. Não só falando da fé, mas explicando, por exemplo, como é que Deus salva. Quando eu digo para a pessoa o seguinte, olha, a salvação é pelo nosso mérito ou é graça? É o favor imerecido. Onde é que está isso? Está na Bíblia. E eu preciso ler a Bíblia, preciso estudar a Bíblia para não cometer nenhum erro. A necessidade de estudar a Bíblia, a própria Bíblia aponta, né? Se existem os mandamentos ali, se existe o texto de Jesus que foi falado, né? Inclusive em algumas Bíblias é muito legal isso. O texto de Jesus está em vermelho, né? Algumas versões está lá. O que Jesus falou, a letra é vermelha, né? É justamente para destacar. Olha, é aqui que a gente se apoia, entende? A própria tradição religiosa vem disso. Se o estudo é bem feito, digamos assim, a gente está mais direcionado para aquilo que Deus quer. Porque quando a gente coloca nossa questão pessoal, nossa interpretação para poder falar de Deus, Apocalipse também menciona, né? Quem desvirtuar
tem um caminho que não é um caminho muito agradável. O próprio Jesus falou, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. A própria palavra também diz que ninguém que tirar ou alterar uma letra sequer, tem uma tradução que fala assim, um tio, o acento tio. Ou seja, nada é para ser mudado. Se nada é para ser mudado, é porque aquilo ali é nossa regra de fé e prática. A Bíblia inteira e a própria existência dela fala que é por conta desse estudo, e a Bíblia é um livro um pouquinho grande, né? Então a gente tem que ter uma relação com a Bíblia, de conhecer a Bíblia, para poder, inclusive, identificar o que é um falso profeta, para quando Cristo voltar, a gente saber, né, se é Cristo mesmo, se é alguém se passando por ele. A própria necessidade de identificar, reconhecer Cristo, está dita lá na Bíblia. Né? Quando alguém apostata da fé, deixa a fé de lado. Imagina o seguinte, tribulação. Imagina uma pessoa vivendo a tribulação, dizendo o seguinte, poxa, Deus não existe. Era tudo mentira. Não, Jesus não vai voltar. A pessoa só entende isso se de alguma forma ela não conhece o texto bíblico. Como assim? Se ela conhece o texto bíblico, ela sabe que aquilo já foi dito. Então ela fala, é o contrário, isso está provando que a Bíblia é verdadeira. É justamente porque isso acontece que eu devo ter fé. Porque a palavra já diz isso. Há quantos séculos existe a Bíblia? Há quantos séculos a gente já sabe que isso vai acontecer? E quando acontece, eu provo, eu falo, poxa, é verdade. Está acontecendo porque a Bíblia previu isso aqui. Né? Então, a nossa relação de estudo, ou de necessidade de conhecer e de afirmar sobre, não estudo só no sentido de uma faculdade, é você ter o relacionamento com a sua regra de fé e prática, que é a Bíblia. Eu olho para a Bíblia e falo assim, Deus disse, a palavra tal para eu não andar ansioso. É onde a gente precisa buscar sabedoria, na verdade. Exato. Né? Em Provérbios 9:10, ele fala que o temor do Senhor é princípio da sabedoria. E onde a gente busca sabedoria? Pois é. Não tem um livro melhor. Pois é. Se fosse só, não estou dizendo que isso não é, isso é fundamental, mas se fosse só uma relação com o Espírito Santo, Deus não tinha deixado a Bíblia para a gente. Se a Bíblia existe, é porque ela tem uma função. Qual é a função? Ler, se relacionar e consultar. Deixa eu ver o que é que Deus fala sobre isso. E hoje é maravilhoso ter um celular, por exemplo, fazer o seguinte, eu não sei onde é que eu encontro isso na Bíblia, mas eu quero tirar tal dúvida. O que é que Deus diz sobre isso? O que é que o próprio Jesus falou? Está lá a letrinha vermelha, né? Jesus falou tal coisa. Tá. Então agora eu entendi qual é a lógica. Eu entendi o que é que Deus quer, o que foi que Jesus disse. E então eu me relaciono conhecendo, não apenas confiando no que outros homens dizem, né? Não apenas tendo uma relação com a minha emoção. A nossa emoção é falha. O nosso cérebro, nossa cognição é falho. Eu não posso confiar no que eu penso, no que eu sinto. Eu tenho que confiar no que a palavra diz. E eu só conheço o que a palavra diz quando eu estudo ela. É a única forma que a gente tem. Claro, estou falando do lado humano, né? Porque o que vem de cima para baixo, digamos assim, é o Espírito Santo nos direcionando. Mas se eu uno, imagina a potência. Eu uno, permito que o Espírito Santo me direcione o tempo todo e ainda assim conheço a palavra de Deus. Aí, perfeito, né? Você teria algum testemunho para compartilhar em relação a tanto a sua vida docente, Sim. quanto a sua busca pelo conhecimento? Você já disse aqui o que te levou, né, a fazer o curso de teologia, o que te leva a estudar, a gostar de estudar, mas Sim. Existe algum testemunho, em algum momento Deus falou com você em relação a isso, que fez mudar e ampliar essa visão sua? Tem várias coisas. Um testemunho no meu trabalho, especificamente, é quando aula de psicologia, e aí sempre tem questões polêmicas, né? Eu, como também tenho essa relação com a filosofia, eu gosto muito de instigar o pensamento. Porque eu entendo que eu não tenho que fazer a pessoa acreditar no que eu digo, mas eu tenho que ensiná-la de alguma forma a pensar para que ela chegue naquela conclusão. Então, eu não direciono a crença dela, mas eu ajudo ela a desenvolver um pensamento crítico e racional. Se eu entendo que Deus é perfeito, que a verdade é absoluta, se ela desenvolve bem isso, ela inevitavelmente vai chegar na mesma coisa que eu creio. Tá? Sócrates, de alguma forma, né, que é quem, de alguma forma, inicia ali a filosofia, o primeiro grande filósofo, né, ele falava também sobre isso, né, que as perguntas certas direcionam para a verdade. Então, em algumas aulas minhas, algumas pessoas, alguns alunos perguntaram, professor, o que é que o senhor acha disso? Aquela velha, né, máxima de, eu não quero saber o que a teoria diz, quero saber o que é que o senhor acha. E aí eu falava sobre o que eu achava, lembrando sempre daquele limite. Olha, estou falando uma questão pessoal, então ninguém precisa acreditar, mas já que eu fui perguntado, né, então isso para mim é um lema.
E eu falei, por exemplo, de alguns valores. Valores, por exemplo, em relação à família, valores éticos. Tudo isso fazendo um link com o que a filosofia dizia, por exemplo. Quando eu falo isso em sala de aula, sem precisar necessariamente mencionar Deus, a pessoa ouve aquilo e fala, é um professor que está dizendo, ele tem uma formação aqui, tem outra ali, e o que ele disse parece fazer sentido. Depois disso, chegam os testemunhos para mim. As pessoas mandam um WhatsApp para mim, mandam um direct, dizendo assim, professor, o que o senhor falou está mudando a minha vida. Veja, só que eu não falei nada novo, né? Na realidade, é só o seguinte, sabe aquela ideia de ser usado? Deus me colocou numa função para que eu levasse a palavra dele da forma que eu consigo levar. Com esse meu jeito, falando rápido, com esse meu jeito, gostando da filosofia, de teologia, falando de jiu-jitsu, né? Então, Deus usa a gente de qualquer forma no lugar que a gente estiver. E eu recebi, ano passado, vários testemunhos de alunos dizendo o seguinte, ó, foi por conta da sua aula, que não foi aula de teologia. Eu não falei para ninguém acreditar em Deus. Mas quando eu falo sobre valores, posicionamentos, relacionamento entre pessoas, o valor cristão está ali. A ética cristã está ali. As pessoas ouvem aquilo e falam, vou aplicar isso na minha vida. Algumas pessoas mencionaram para mim que conseguiram resolver questões e desenvolver algumas soluções por conta de uma aula de psicologia. Eu não precisei pregar, quer dizer, não é pregação típica, né? Mas eu falei sobre coisas que são lógicas e racionais para mim. Então, um dos testemunhos que eu tenho é pessoas dizendo que a aula que eu ministro ajuda a transformar vidas. Então, não é só mais aula de psicologia, é uma aula que transforma vidas. Porque tudo que eu creio, absolutamente tudo, aponta para uma coisa só, que é Deus, mesmo que eu não diga o nome dele, né? É um dos, mas acho que você quer falar. Amém. Eu conto outro já. Fred, já voltando um pouquinho na história que você falou, um pouquinho do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu entrou na sua vida, que é muito importante. Levando um pouquinho para o lado, como a gente está falando um pouquinho do evangelho, um pouco cristão, uma curiosidade minha. Se lá, no meio mesmo do jiu-jitsu, no seu treinamento, Sim. ou algum campeonato que você participou, se você chegou a acalentar alguém falando, Sim. alguém precisando de uma palavra, você vê uma pessoa tá meio que triste no canto, você chega a dar uma palavra, Sim. e a pessoa entender, poxa, a palavra dele me tocou, sabe? Ou então você chegar e falar sobre o amor de Deus ali naquele local em algum momento. Sim. Você já chegou a alguma oportunidade dessa? Já, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, coisa bem curiosa até, né? Uma moça uma vez passou mal no treino e a pessoa estava em cima dela e tal. E aí eu falei, gente, licença, rapidinho, deixa eu tentar ajudar aqui. Aí eu fui e ajudei a moça, ela chegou a desmaiar, né? E para ela voltar à consciência demorou um pouco. E aí quando eu fui, até porque né, todo mundo sabe, já falei aqui que eu sou psicólogo, então eu entendo disso. Quando aconteceu dela voltar, né? Ela agradeceu e tal, mas uma pessoa que estava do lado, vendo a cena toda, falou assim, e aí falou comigo depois no WhatsApp. Fred, você chamou atenção, porque assim, a maneira como você cuidou daquela moça. Lembra que eu falei sempre do exemplo? Sim. Então eu não falei de Deus naquela hora, né? Mas o cuidado humano que eu tive com aquela pessoa, sem precisar ter falado de Deus, gerou uma espécie de admiração e um primeiro contato com uma pessoa que depois eu pude falar sobre, né? Existe também aquela forma da gente ajudar alguém, por exemplo, quando alguém está do seu lado falando alguma coisa que a gente sabe que é contra a nossa ética, a nossa fé, e a gente fala assim, por exemplo, meu irmão, você já parou para pensar que o que você está fazendo pode significar tal coisa? A pergunta, né? Porque imagina assim, se eu falo, o que você faz vai te levar para o inferno. A pessoa não quer me ouvir depois disso. Não quer me ouvir depois disso. Eu falo assim, ó, o que você está fazendo mal a alguém e isso é feio da sua parte. Aí eu crio uma estratégia. Eu falo, meu irmão, vem cá. Então eu acolho, eu estou perto, eu conto a forma como eu estou lidando com aquilo, né? E aí a evangelização, que eu sempre penso nisso, né? A evangelização vem sempre do exemplo, né? A forma como você fala com a pessoa quando você chega, isso de alguma forma evangeliza. Então eu já cheguei a falar de Deus para algumas pessoas, mas primeiro por conta de uma relação pessoal, de alguém me achar educado, solícito, uma pessoa que está ali disponível. Você então cria primeiro a intimidade, né? Um relacionamento. Aí por conta do relacionamento eu consegui pregar depois para essa pessoa. Porque ela tá no meu Instagram, ela vê o que eu posto, aí quando eu compartilho um stories lá, ela fala, que legal, tal frase lá de Paulo. Que legal, Nicodemos falando tal coisa. A influência, né? Exatamente. Aí eu pego aquilo ali e desenvolvo. Entende?
Então, tem formas de se chegar em alguém sem assustar, sem parecer que você já está chegando lá condenando ela ao inferno e dizendo o que ela tem que fazer. Ela vai pensar o quê? Aí, ó, crente. Só esperou um momento para querer me converter. A gente quer converter mesmo, né? A gente quer ser ferramenta para isso. Mas se eu não faço isso com bom senso, eu acabo não tendo êxito. Então, o jiu-jitsu já me proporcionou algumas possibilidades, sim. Eu quero voltar para a ideia do segundo testemunho que eu disse que ia dar. Passei por uma situação recentemente muito difícil, né? De algum desafio, você falou de desafio, passei por muitos desafios recentemente. E aí, eu lembro que foi assim, o momento mais desafiador da minha vida. Recente mesmo, tá? Se encerrando por agora. E aí, a importância também do discipulado, né? Com o pastor Ed, conversando muito sobre isso com ele. Em algum momento, eu até falei para ele o seguinte, eu falei, meu irmão, sabe o que foi que me segurou? Além, obviamente, da fé, além do próprio Deus me sustentando, foi a palavra. Porque eu olhava para tudo aquilo que estava acontecendo e falava assim, emocionalmente eu tô péssimo, tô mal e tô assim. Se não fosse a minha fé em Deus, mas mais do que, quer dizer, não mais que a fé em Deus, além da fé em Deus, o conhecimento que eu tenho na palavra, eu tinha sucumbido. Lembra que eu falei da importância de conhecer a palavra, de ler e tudo mais? O momento foi tão desafiador que eu falava assim, não tem como Deus não estar comigo, porque eu já tinha lido tanto sobre coisas previsíveis, inclusive momentos de dificuldade. No mundo tereis aflições. Se já está dito que tem aflição, então eu também vou ter. Se o próprio Jesus, quando veio, ele foi crucificado, ele sofreu tanto, como é que eu não vou sofrer? Então, tudo que eu estudei, tudo que eu lia, todas as aulas que eu dava na escola bíblica, na hora que eu passei pelo sofrimento, que foi muito mesmo, eu não conseguia não acreditar em Deus mais. Eu não conseguia deixar de ter fé, porque eu falava assim, mas tudo está dizendo que isso aqui é previsível. Como eu te falei, de uma pessoa ver algo ruim acontecendo e duvidar de Deus. Mas não é para duvidar de Deus, é para ter certeza que Deus existe. Porque isso já está sendo dito, já foi anunciado, foi profetizado há muito tempo. Então, já está se cumprindo, né? Então, tudo que eu estudei, tudo que eu li, serviu, sabe para quê? No final das contas, é impossível Deus não estar no controle disso. Porque a palavra de Deus diz isso aqui. Não de decorar a Bíblia, né? Mas de entender o princípio inteiro. Então, assim, é até estranho dizer, mas é como se fosse, eu não tinha opção se não crer. Porque eu conheço a palavra e a palavra ela é perfeita. Ela prevê tudo. Então, isso para mim foi muito importante. Isso me sustentou, obviamente, né? Então, o que me sustenta primeiro é Deus. A fé em Deus, mas tem horas que a nossa fé parece que falha, né? Humanamente falando, ter fé às vezes é desafiador, mas o conhecimento da palavra não me deu opção, senão confiar em Deus e saber que aquilo ali fazia parte da permissão de Deus para alguma coisa, né? E depois, quem sabe eu volto aqui, né? A gente conversa mais, terei novos testemunhos para dar. Como ainda está acontecendo, eu terei novos testemunhos para dar, mas eu queria fechar dizendo assim que conhecer, não estou falando da parte técnica de estudar teologia, fazer faculdade, não. Conhecer aquilo que se crê. Olhar para o nosso livro e falar assim, eu sei que Deus fala isso. Isso muda nossas vidas. Isso sustenta, né, a fé racional. Isso sustenta a nossa caminhada. A gente sabe que é impossível, porque a gente conhece a justiça de Deus, a gente conhece a perfeição, o direcionamento do Espírito Santo. Isso aí é maravilhoso, isso é perfeito. Fred, para a gente finalizar, eu queria que você Falei deixasse... muito, né? Ficamos com aquele gostinho de quero mais agora. Eu fiquei curiosa para saber. Então você volta aqui para poder contar os próximos testemunhos. Esperar um tempinho para o testemunho ficar perfeito e eu voltar e falar. Ficar. Sim. Que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Eita Deus, a mensagem é uma coisa que... Tem muita mensagem, né? O povo cristão tem muita mensagem para dar. A primeira mensagem, então, deixa eu virar para o pessoal para falar. A primeira mensagem é entender que Deus é perfeito, tá? Qualquer coisa que pareça a ausência de Deus não é a ausência de Deus. Qualquer coisa que pareça imperfeita não é imperfeita. Aliás, nós somos imperfeitos, Deus não. Toda pessoa, não há um livro no mundo que tenha transformado mais vidas do que a Bíblia. Como o Rodrigo Silva também fala. Pegue qualquer livro desse aqui de filosofia, de teologia, jogue numa prisão. Não vai salvar a vida de alguém. Jogue um livro de Shakespeare, jogue um livro de Machado de Assis. Não salva a vida de ninguém, mas pegue uma Bíblia e dê para alguém. A Bíblia é o único livro da história da humanidade que salva vidas. Literalmente salva vidas. Então, se você passa por alguma dificuldade, se você tem alguma dúvida, se está difícil para você, consulte a palavra. Se é difícil pegar ali a Bíblia e ler a Bíblia, coloque no YouTube.
Pregação sobre dificuldades XYZ. Dificuldades sobre casamento, pregação. O que Deus diz sobre desafios financeiros, o que Deus diz sobre paternidade, maternidade. A Bíblia tem resposta para absolutamente tudo. Então, se é difícil ler um texto bíblico, se é difícil saber onde é que encontra a resposta para o seu problema, a tecnologia ajuda muito, né? Um podcast desse ajuda, o YouTube ajuda, o Google. Busque a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai falar sobre medo, vai falar sobre ansiedade, vai falar sobre morte, sobre vida, sobre doença, sobre filho, mãe, pai, sobre dinheiro, sobre absolutamente tudo. Então, Deus é perfeito do começo ao fim. E todo aquele que se prostra diante de Deus, no sentido de dizer, Deus, eu não consigo, o Senhor consegue, essa pessoa tem vitória em Cristo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Amém. Amém. Fred, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Te espero em breve, né? Para os com um novo testemunho. Que Deus realmente continue usando você, porque Amém. Você é um servo de Deus. Você, com certeza, foi escolhido para estar onde você está hoje. Porque Deus, Ele coloca a gente não é onde a gente quer. É onde Ele precisa que nós sejamos usados. Exatamente. E eu tenho certeza, ainda mais depois de toda essa conversa, Sim. que Ele usa você para alcançar várias pessoas. E assim vai ser por muitos e muitos anos. E Amém. com certeza, muita coisa ainda tem para você, viu, meu Sim. irmão? Muito Amém. obrigada. Até breve. Até. Aos que estão nos assistindo, eu agradeço mais uma vez, tá? A audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sininho e nos sigam no Instagram e nas redes sociais.